Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a possibilidade muito real da gente fechar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul devido às tarifas do Trump. Olha que coisa, eu cantei essa bola, hein? Eu falei há um tempo atrás, o governo Lula devia correr atrás de fechar o acordo União Europeia-Mercosul, porque agora que o Trump está arrumando confusão, isso se torna uma arma para a Europa lutar contra os Estados Unidos. A economia americana, é verdade, ela é forte em um monte de coisas. Uma das coisas que ela é muito forte é na área de agricultura. O agronegócio lá nos Estados Unidos é muito forte. E pelo menos nesse aspecto o Brasil pode ajudar, o Brasil pode concorrer, pode fornecer para a Europa aquilo que ela hoje compra dos Estados Unidos. No mínimo, fechar esse acordo com o Mercosul se torna uma carta na manga para a Europa na disputa que ela tem com os Estados Unidos. Não tem lado negativo nisso daí. Ah, Peter, mas você está dando a dica para o Lula vai ficar melhor com isso daí. Olha, meu amigo, eu quero o Brasil melhor. Assinar esse acordo da União Europeia com o Mercosul, eu adoraria que fosse o Bolsonaro que assinasse, adoraria que fosse o Guedes que assinasse, mas se vai ser o Lula, que seja, o importante é assinar o acordo, né? Vai ser uma vantagem muito grande para o Brasil, para a agricultura do Brasil, para o povo brasileiro e para nós consumidores, porque a gente também vai poder comprar coisa da Europa mais barato, tá? Então, seria uma excelente notícia isso daqui, temos que aproveitar essa oportunidade. Eu falei disso na semana passada, e olha só, o Haddad está assistindo o Ancapso, só pode estar assistindo o Ancapso, está indo lá na Europa para tentar resolver esse troço. Essa notícia foi sugerida por Se Você Já Deu a Bundinha, Deu uma Risadinha, Notícias Selecionadas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu dei a dica, o Haddad assiste, ouvinte assíduo do Ancapso, né, pegou minha dica aqui e falou, opa, vou lá para a França para conversar. E de fato, olha o que aconteceu aqui, ó, um encontro ministerial em Paris, o Haddad viu um quadro mais claro amanhã sobre medidas do Trump. O acordo entre União Europeia e Mercosul agora é preciso apressar as discussões, segundo o ministro francês das Finanças. É o que eu falo para vocês. A França diz que não quer fechar o acordo com o Brasil, porque o Brasil destrói a Amazônia, porque os pinguins da Amazônia, as girafas da Amazônia. E eu sempre falei para vocês, isso é lorota, isso é papo, é protecionismo. O pessoal lá não quer desagradar os fazendeiros franceses. Os fazendeiros franceses têm medo do agronegócio brasileiro, o agronegócio brasileiro é muito eficiente. Ah, o Brasil tem subsídios e coisa e tal. Até tem algum subsídio, mas é muito pouca coisa. A verdade é que o agronegócio brasileiro é muito forte mesmo. Não tem para ninguém na Europa nessa história, né? E daí o pessoal fica com medo disso. Aí fica inventando esse negócio de que, ai, porque desmata a Amazônia, ai, porque os pandas da Amazônia, ai, porque as girafas da Amazônia e coisa e tal, essas papagaiadas toda que eu sempre falei para vocês, esquece essa porra. Eles não têm problema nenhum com a Amazônia. Se fosse para ajudar eles a ganhar voto lá na França, eles queimavam a Amazônia inteira amanhã, sem problema nenhum. É que não ia dar voto para eles, mas se desse voto, eles faziam isso sem problema nenhum, né? A questão deles é justamente não desagradar os fazendeiros franceses, porque os fazendeiros franceses, embora não sejam a maioria da população francesa, porque isso é outro negócio, né? Os franceses, na verdade, ganhariam com esse acordo União Europeia-Mercosul, tal como os brasileiros ganhariam. Gente, todo acordo comercial é positivo, porque você baixa a tarifa, você consegue comprar e vender mais fácil. Então, para a população é sempre positivo esse tipo de coisa. Para o governo, não necessariamente, mas para a população é sempre positivo. E também, entre a população, nem para todos. Então, lá na França, por exemplo, os fazendeiros franceses perderiam com isso. Aqui no Brasil, os industriais brasileiros perderiam com esse acordo, né? Mas para a população em geral do Brasil, né, lá na França você tem os fazendeiros que perdem, mas a maior parte da população da França não são fazendeiros. Os fazendeiros são uma fração da população francesa, mas eles são muito organizados politicamente por lá, né? Então esse era o problema que os políticos franceses enfrentavam, de ter esse movimento contra esse acordo da União Europeia com o Mercosul. Só que agora, com o Trump querendo brigar com essa história, querendo impor tarifas, querendo criar complicações e coisa e tal, gerou-se um ambiente perfeito para esse acordo sair. E se sair com o Lula? Não, na boa, aquele negócio, o mérito não é no Lula, o mérito é do Trump no final das contas. O Trump fazendo a merda acabou fazendo o acordo sair aqui com o Brasil, né? Não podemos fazer nada, temos que aproveitar essa história aí.
no final das contas, é o que até alguns deputados americanos estão prevendo. Essas tarifas do Trump vão acabar ajudando o Brasil economicamente no mundo todo. Não é à toa que voltou muito investimento estrangeiro para o Brasil, porque o Trump, com essa atitude errática dele de aumentar tarifas aleatoriamente, está ajudando o Brasil. O Brasil é um grande competidor americano na questão do agronegócio, né? Enfim, aqui ó. Nós reconhecemos juntos essa dificuldade que corre o risco de atingir o comércio internacional. Estão falando das tarifas do Trump. Não citaram o Trump, não falaram o nome do Trump, mas estão falando do Trump aqui, né? O que deve nos conduzir a apressar as discussões em favor do acordo com o Mercosul, afirmou o Lombardi, Eric Lombardi, é o nome do ministro das Finanças lá, francês e coisa e tal. Excelente notícia, é isso. O Haddad já pegou o avião, já foi para lá para conversar. Não, pois não, senhor, vamos dar um jeito aqui, vamos resolver isso daí. E tomara que consiga, tá? De novo, eu torço para o governo Lula dar errado, mas eu não quero que o Brasil dê errado. O Brasil tem que dar certo, o Brasil tem que funcionar. Se vai dar esse trunfo para eles aí, a culpa é do Trump no final das contas, né? Enfim, o acordo comercial União Europeia e Mercosul, aí é a filha da putagem da Folha, né? Que foi assinado pelos dois blocos em dezembro passado. Não. Ele foi assinado pelo Bolsonaro, no governo Bolsonaro. É que logo em seguida, tanto a imprensa brasileira não tá nem aí, eles não têm a dignidade que eu tenho de falar, não, é o melhor pro Brasil, não importa se o governo é de oposição, eu quero que a coisa dê certo. A imprensa brasileira foi em cima do... Não pode assinar acordo com Bolsonaro, porque Bolsonaro tá queimando a Amazônia, tá matando os pinguins da Amazônia, tá matando os leões da Amazônia, que não sei o que lá e coisa e tal. A imprensa brasileira torpedeou o acordo do Mercosul com a União Europeia na época do Bolsonaro. Aí quando chegou o Lula, eles tentaram falar, não, agora pode, agora tá beleza, agora nós já protegemos os pinguins da Amazônia, já protegemos as girafas da Amazônia, tá tudo certo, não sei o que lá. Só que aí, né, é o que eu falei para vocês, o problema não era esse, o problema sempre foi o protecionismo mesmo, né? A Europa tem essa questão protecionista muito grande. Olha só, o Brasil também, tá? O Brasil é muito mais protecionista que a Europa no final. O Brasil é um país fechado pra caralho, é por isso que a gente é pobre. A gente é pobre por um esforço enorme do governo em forçar a pobreza na população brasileira com tarifas altas, né? Essa besteira que o Trump tá fazendo com a população americana, o governo brasileiro já faz com o Brasil há um tempão de fazer tarifa alta porque acha que isso vai desenvolver a indústria nacional. Vai porra nenhuma. Meia dúzia de emprego que não serve pra merda nenhuma, emprego que ganha pouco, e em compensação, em troca, todo mundo pobre sem dinheiro para comprar porcaria nenhuma aqui no Brasil. Enfim, o fato é que é uma oportunidade única. E eu quero que feche. Ah, mas é o Lula e coisa e tal. Não, porra, mas isso é bom pro Brasil, cara. Tem que fechar mesmo. Foda-se depois. Igual eu falo também, se o Lula conseguir asfaltar a BR-319, foda-se que é o Lula. Conseguir fazer a Ferrogrão, foda-se que é o Lula. Tomara que consiga mesmo explorar petróleo na margem equatorial. Porra, aproveita que não vai ter esse bando de ambientalista brigando, né? Os ambientalistas vão brigar, mas eles não têm muito como brigar com o Lula. Aproveita e coloca lá, explora lá a margem equatorial toda lá do Brasil, que tem que explorar mesmo aquele negócio lá. Enfim, uma oportunidade do caramba. Que bom que o Haddad está ouvindo o Ancapso e está prestando atenção e está obedecendo, né? Parabéns, Haddad. Continue assim. A próxima dica que eu deixo para você é: demita-se e se suicide, porque é o melhor que você faz para o Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.